essa questão é uma questão também de verdadeiro ou falso, né? E aí a primeira alternativa fala assim: não é possível existir ligação covalente polar entre uma molécula apolar. Essa alternativa ela é falsa, por quê? Quando a gente está falando da ligação ser covalente polar e a molécula ser apolar, está relacionada com os vetores. Então, sempre que eu tiver elementos diferentes, por exemplo, CO2, o elemento carbono é um elemento diferente do oxigênio, então eles possuem uma eletronegatividade diferente. Só que quando eu vou olhar a ligação será polar, mas essa molécula, porque você vai ter um vetor que vai puxar em direção ao elemento mais eletronegativo, que nesse caso é o oxigênio, então o vetor vai puxar em direção ao oxigênio e esse outro vetor vai puxar em direção ao oxigênio. E aí a gente vai ter uma resultante igual a zero. Então, nesse caso, a minha molécula vai ser apolar, apesar da ligação ser polar. E ele está falando que não é possível isso. Então, está errado porque é possível. A ligação será polar quando os elementos tiverem eletronegatividade diferente, mas a molécula pode ser apolar quando a resultante dos vetores, o momento resultante, for igual a zero. Então, eu tenho uma molécula apolar. Por isso que é falsa essa alternativa. A segunda alternativa fala assim: uma espécie química diatômica, quer dizer, uma espécie que tem dois átomos, é covalente polar ou iônica, dependendo da diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. Isso é verdadeiro, que é o seguinte. Então, vamos pensar em algumas moléculas diatômicas. Se eu tivesse cloro com cloro, o hidrogênio ligado ao cloro e o NaCl, por exemplo. Nessa estrutura aqui, eu vou ter elementos iguais, então eles não possuem diferença de eletronegatividade. Já na segunda, então essa molécula aqui, ela vai ser uma molécula apolar, porque os elementos não possuem diferença de eletronegatividade. Já no caso do HCl, que eles possuem diferença de eletronegatividade, essa minha molécula vai ser uma molécula polar. No caso do NaCl, em que a diferença de eletronegatividade é superior a 1,7, aí eu já tenho o caso de uma substância o quê? Iônica. Então, o texto está falando, ó, uma espécie diatômica, quer dizer, com dois átomos, é covalente polar ou iônica, dependendo da diferença de eletronegatividade. Se ele tiver uma diferença de eletronegatividade inferior a 1,7, ela é uma molécula polar. Se for superior a 1,7, ela é uma substância iônica. Então, verdadeira. As moléculas de gás carbônico, que é CO2, e de água, que é H2O, são apolares, pois as duas são lineares. Isso está falso. Por que está falso? O CO2, realmente, ele tem uma geometria linear. Então, o CO2, aquele que eu já tinha desenhado para vocês, realmente ele tem uma geometria linear. Mas a água, por causa dos pares de elétron não ligantes, que ela vai ter dois pares de elétron não ligante, essa água terá uma geometria angular. Por isso que é falsa essa alternativa. A próxima alternativa fala assim: as moléculas de amônia e de tetracloreto de carbono, CCl4, são polares porque, nos dois casos, o momento dipolar é diferente de zero. Essa também está falsa, por quê? No caso da amônia, a amônia é uma molécula polar. Tá certo isso? Quer ver? Porque a gente tem um par de elétron não ligante. O nitrogênio vai se organizar no centro de um tetraedro. Então, nós teremos uma geometria piramidal aqui. Esse par de elétron não ligante aqui vai fazer com que os átomos de hidrogênio se organizem na forma de uma pirâmide. E aí, quando a gente fizer o momento dipolar aqui, você vai observar que o vetor ele sempre vai se direcionar para o elemento mais eletronegativo, que no caso é o nitrogênio. Então, você vai ter os vetores se direcionando em sentido ao nitrogênio. Então, teremos uma resultante que é para cima, esse μ vai ser diferente de zero, logo essa molécula ela é polar.
Mas o CCl4, que é o tetracloreto de carbono, o carbono se organiza no centro de um tetraedro. E aí você vai ter que o momento dipolar, no caso do tetracloreto de carbono, ele vai estar direcionado para o cloro aqui. E aí, como essa molécula ela é toda simétrica, nós teremos uma resultante igual a zero. Se a resultante é igual a zero, a minha molécula vai ser apolar. Então, quando ele fala que a amônia é polar, isso está correto, mas quando ele fala que o tetracloreto de carbono também é polar, está errado. Então, por isso que é falsa a alternativa. O último item fala assim, ó, quando diminui a diferença de eletronegatividade entre os ligantes, decresce a polaridade da molécula. Isso é verdadeiro também. Porque se a gente diminuir a diferença de eletronegatividade que existem entre esses elementos, a tendência é eu deixar a minha molécula mais apolar possível. Então, ela vai ter baixa polaridade, que esse aqui poderia ser um caso extremo, né, em que a gente nem tem diferença de eletronegatividade entre os elementos. Então, diminuir a diferença de eletronegatividade acaba diminuindo a polaridade da molécula, por isso que essa é verdadeira.